mais um Personagens de São Caetano do Sul. Ao meu lado aqui, Humberto Pastore, também um personagem importante, mais uma pessoa que faz parte da história, da evolução dessa cidade, do crescimento dessa cidade. Uma cidade de vias, de ruas, uma cidade do corre-corre, mas uma cidade que precisa de pessoas. E assim é o nosso projeto. Aliás, também quero destacar o trabalho em parceria com a Fundação Promemória de São Caetano do Sul, sempre incentivando para deixarmos cada vez mais vivo a essência, viva tudo aquilo que a gente já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Pastor, muito obrigado em atender nosso pedido. A gente já até conversou em outras vezes, mas agora novamente para poder gravar e falar um pouquinho sobre a sua história. 67 anos? Isso mesmo, 67 anos. E eu que fico feliz de estar aqui, Luciano. Que bom, que bom. Já tenho acompanhado o teu projeto, realmente meritório. E fico imaginando quanto vamos dizer assim, de história que você está passando para deixar aí nas gavetas para as pessoas virem no futuro. Parabéns. Parabéns, muito obrigado. Eu queria que você falasse, vamos lá, como começou a sua história, fala um pouquinho dos seus pais e quando que você veio, né, para São Caetano, quando surge Humberto Pastore. Bom, Humberto Pastore nasceu em São Caetano, tá? Foi em 7 de fevereiro de 55, então costumo dizer que São Caetano estava começando a andar, porque já tinha 7 anos de existência como município. Mas eu sou fruto, né, de um campineiro, o seu Walter, e da Maria de Lourdes, que veio de Cafelândia. Então eles se encontraram aqui em São Caetano, eles eram ambos feirantes, e namoraram, e daí surgiu o Humberto e mais 4 irmãos. Feirante é uma profissão que realmente vai formando famílias, né? Tá todo mundo ali em um local, no outro dia outra rua. Isso até os dias de hoje também as feiras acabam gerando também algumas outras gerações, né? Permita-me dizer uma coisa, que você veio na minha mente. Realmente, isso já tem uns 40 anos, mas teve 3 irmãos que trabalhavam na feira, tinha barraca na feira com os pais deles, que casaram com 3 irmãs de uma outra barraca. Então, 3 irmãos casaram com 3 irmãs, e eles nunca mais eu os vi, mas a gente tinha muita amizade lá atrás. Você cresceu em que rua aqui de São Caetano do Sul? Você lembra? Se lembro, então. Eu nasci naquela época, ela chamava Rua Itamaracá, hoje é Alameda São Caetano, né? Mas ela não tem a extensão que ela tem toda hoje, que vai até Santo André. Mas no trecho ali a gente costuma dizer, ali onde até o Tapajós, por ali, ela chamava Itamaracá. Era uma rua de paralelepípedo, né? E interessante que logo depois também era só assim, de barro, de terra, mas até ali onde a gente morava era por volta do número 700, ali era paralelepípedo. Bem diferente da realidade de hoje, né? Que ela cresceu a rua, mas seus limites ali, porque eu sei que tinha a gente tinha o rio embaixo ali. Fala um pouquinho também. Você tem histórias da infância do... Então, rapaz, você sabe que esse rio que hoje está encoberto, inclusive, né, da presidente Kennedy, esse rio era um rio aberto, né, eu lembro quando chovia, invadia todas as casas, aquelas casas até meio pobres que eram ali de baixo, nossa, invadia tudo, era uma tristeza. E curiosamente, o terreno do meu pai ia até ali na divisa do rio, né, depois ele foi puxado um pouco para lá para poder fazer a pista que vai e vem, né, da Kennedy. Mas era ali, como dizer assim, são privilegiados, morava num terreno de 750 metros, ali na Alameda São Caetano, cheio de mato, rapaz, só mato. Eu lembro quando meu pai comprou lá em 63, era só mato. Pastor, os pais na feira, a feira tem aquela coisa, tem que sair muito cedinho, né? Saía cedinho de casa. Qual que era a diversão
do pequeno Humberto? O que tinha para se distrair, para brincar naquela época? Então, vamos dizer assim, eu costumo, eu lembro bastante que eu trabalhava na feira, viu? Com uns 8 anos eu já ia para a feira, naquele tempo podia. E a gente ficava lá, talvez até porque nós éramos muitos filhos, não dava conta, então eles tinham que, né, minha mãe ajudava também, então a gente ficava ali na feira. Eu lembro de muito da minha caminhada ali, de muitas feiras ali que eu dormia na barraca ali. Cochilada no caixotinho, tinha o caixotinho ali já para descansar. Isso. Mas, como eu disse para você, eu sou um privilegiado porque a gente conseguia, a gente não precisava brincar na rua. A nossa rua era dentro de casa. Como tinha 750 metros dando sopa ali, eu tinha até um campinho de futebol que eu brincava lá, né? Um mini campo de futebol de salão, da terra, tudo terra, tal, mas tinha até quadra, até trave, né? Eu lembro que eu plantava, fazia questão de plantar uva, parreira, tinha plantação de uva, eu fazia questão de plantar. E a gente era assim, rapaz, você sabe que a gente tinha até uma casa na árvore? Era a diversão dos nossos 4 irmãos, vinham os primos lá, tinha umas árvores de goiabeira, tinha bastante goiabeira, era comum a gente subir nas goiabeiras, ficar lá, eu ficava lendo gibi, sentado nos galhos e comendo goiaba. Escolhia as vermelhas, porque também tinha as goiabas brancas. Olha, eu na minha infância tinha aquelas goiabas que tinha bichinho branco. Tinha bichinho branco também nas suas goiabeiras? Metade. Tinha a vermelha que tinha o bichinho branco, né? Era, então, mas metade. Porque quando a gente via já tinha comido metade, só tinha metade dele. Só tinha metade, você nem sentia, né? Não, ia junto. Muito legal. Pastor, as pessoas, lógico que hoje também há socialização, as pessoas, as amizades, mas naquela época se brincava mais, né? A coisa era muito mais ali o tato. Não tinha, as redes sociais não existiam, os videogames, os computadores, então para que houvesse brincadeira junto, tinha que estar realmente junto, não dava para estar online. Não sei se dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, que talvez isso não nos caiba, mas era absolutamente diferente do que a gente tem hoje. Sem dúvida, né? Realmente, como você falou, não dá para dizer que é melhor ou pior, porque meus netos estão vivendo nesse mundo atual, então é difícil. Não dá para dizer que eles estão errados. Não, e não tem outro mundo também, esse é o mundo deles, né? E como a gente também teve o nosso, de ficar com os dedos dos pés em carne viva, né? Porque pelos chutes que a gente lhe dava, andar na terra e tal, era um outro mundo. Carrinho de rolemã, a gente conseguia brincar de carrinho de rolemã dentro do quintal do meu pai, era tudo assim, tinha como se fosse um caminho de serpenteado, e claro, vivia caindo, rolando, né? Mas era gostoso, foi muito bom. Você lembra o colégio que você estudou, o início da formação, né, de ensino? Bom, eu estudei na escola 28 de julho, meu primário, né? Era o grupo escolar 28 de julho, ali na Rua Oriente, na Rua Barcelona, lá perto da Canoa, né? Na padaria Canoa. Mas eu vivi numa época, 1960, não tinha escola em São Caetano, né? Só depois de 65 é que veio ter uma escola em cada bairro, tal, virou um importante mote para a cidade. Mas naquela época não tinha. Eu lembro que a gente acabou o ginásio, tinha um ano de admissão. Eu fui estudar essa admissão lá na escola Arthur Rude Ramos, que hoje não existe mais, que é uma praça hoje lá. E fiz o teste e não passei. Então, eu não tinha tantas locais para estudar, então tinha por isso que tinha período de admissão. E eu não passei e fiquei uns 4 anos ali, fui estudar torneiro mecânico, ferramentaria, né? Fiz outros cursos técnicos, inclusive na Escola Continental, que era aqui no centro de São Caetano. Trabalhei como ajustador mecânico, né? Mas na Platzi, que era ali em Santo André, que já virou a Ródia hoje. Então, você vê como foi mudando tudo, né? Aí eu digo sempre, né? Quando a gente conversa com as pessoas nesse projeto, né? Personagens de São Caetano, porque realmente as pessoas contam a história.
né? A sua história, ela passa pela história da cidade, né? Essas transformações todas que a gente acaba contando para todos, né? As mudanças, como você disse, o nome da rua, que era um nome, passou a se chamar outro, a escola que não existia e de repente surge. Uma coisa que eu falo bastante, que mais na área do esporte, que quantos e quantos campos de futebol que existiam. Outro dia eu fiz um levantamento e conversei com uma pessoa, 150 campos em São Caetano do Sul. Eu falei, como? Mas não cabe isso. Aí falava assim, existiam, a diferença é que existia um campo a cada rua. E hoje está tomado pelo crescimento, que é uma consequência dos novos tempos. Né? Me permita, quando eu te falar, gostei da sua indicação, porque realmente, onde eu estudei mesmo depois, né, que eu voltei a estudar, porque aí já tinha escolas, eu voltei era o colégio, chamava São Caetano do Sul, é o colégio da Vila Olímpica, que inclusive era o campo do Universal. Né, que fica ali hoje, para vocês entenderem, é o Colégio Moura Branco. Então, descendo ali a Rua Tapajós, entre a Xingu, a Taipas, né, e Oriente, entre essas duas quadras, então tinha esse campo de futebol, que era do Universal. Lá jogava Potaporã, mais um campo de um time que nem existe mais. Né? Não existe mais e virou a escola onde eu fui estudar. Que bacana. Estudando no colégio, como que era o jovem pastor? Estudioso, namorador, aprontador, turma do fundão, turma da frente? Não, eu sempre fui da frente, eu gostava muito de estudar. Aliás, essa era uma tristeza que eu tinha, né? Porque eu queria ter continuado estudando depois que eu fiz o grupo escolar, mas não tinha escola, então não fui estudar. Mas assim que apareceu a oportunidade, já com 15 anos, aí eu voltei a estudar aliás, vou te contar que foi lá nessa escola que eu conheci minha esposa, viu? Pode contar que a gente está aqui para ouvir essas boas histórias. Então, rapaz, você sabe que eu voltei em 1970, em 71 estava fazendo o segundo ano, primeiro dia de aula, subindo as escolas da escola Vila Olímpica, né? E não é que me aparece uma moça bonita descendo, eu estava subindo e ela descendo as escadas, com um vestido verde lindo. Eu falei, nossa, como é bonita essa moça. E não é que depois ela estava na minha classe de aula, é a Cida, que está comigo, graças a Deus, até hoje. Foi no período de escola? Período de escola. Eu estava no segundo ano do ginásio, vamos dizer. Você falou vestido verde, essa época não tinha ainda uniforme? Não tinha. Você sabe que logo depois teve a gente usava um avental. Tá. Então todo mundo usava um avental branco. Não tinha uniforme escolar. Uma coisa, você foi passando por essa transformação da cidade. Queria que você comentasse, né? Muitas ruas que ainda eram de terra, depois passaram a paralelepípedo, quando veio, né? Talvez ali com mais carros e aquela exigência, até os dias de hoje com grandes avenidas, né? E grandes ruas aqui de São Caetano. Então, eu lembro que, por exemplo, eu lembro, até dia minha prima falou assim, mas você lembra disso? Eu falei, lembro. Eu lembro que uma vez, aqui na Senador Roberto Simons, minha mãe pegou um ônibus, era jardineira, né? Eu tinha acho que uns 2, 3 anos, mas isso eu tenho muito na mente. E quando chegava lá em cima, lá onde está o Joaninho, Roingá, lá para cima, aí acabava, não tinha mais rua, né? Então nem rua de barro. Sim. Não tinha, era só mato. Então ali você tinha que caminhar, descer e caminhar. Era uma São Caetano que existiu. Uma São Caetano que foi crescendo, né, cada vez mais. Essa diferença da população, você foi testemunha de tudo isso. Deixa eu voltar no Humberto já adolescente, após conhecer então, na época, a namorada. Você também faz parte daquele grupo que ia ou para o Cine Vitória ou para os bailinhos de garagem?
Para os dois. Os dois? Não, é porque, vamos dizer assim, não era tanto que ia no cinema, não, viu? Não era uma coisa assim que ia... O bailinho era mais fácil, né? Talvez, acho que uma vez por mês no cinema e olha lá, né? Porque tinha dinheiro, ainda mais nós éramos 5 irmãos, então deve ter sido difícil para os meus pais, né? Mas os bailinhos de garagem realmente era mais comum. Eu fazia parte da comunidade de jovens ali da Igreja São João Batista, na Rua Piauí, e a gente se encontrava, não só a comunidade de jovens dali, né, mas a gente se encontrava muito com os jovens das outras paróquias. Então era comum, no sábado, hoje vai ser o baile lá no tal. São Caetano era um minúsculo, né, então de uma vila para outra você ia a pé e acabava passando a noite de sábado nesses bailinhos. O fator, né, que a gente, lógico, volta a dizer, não querendo dizer o que é melhor, o que é pior, nós só queremos contar as histórias, né? Diferente. Mas essa coisa dos bailinhos, de sair, de passear, de às vezes se encontrar na saída da igreja, na missa da manhã, era, na verdade, o grande momento de interação das pessoas, e não só dos adultos, mas também dos jovens, né? Não tinha aquela gama de alternativas como a gente tem hoje, por exemplo, que o jovem pode ir a um barzinho a qualquer dia da semana. Até isso, antigamente, era muito, muito distante do que a gente tem hoje, né? É um outro mundo, muito diferente, né? A gente tem até que parar, assim, será que existiu isso mesmo? Existiu, a gente passou por aqueles períodos de realmente, então tinha, por exemplo, missa de domingo às 10 horas da manhã, missa dos jovens, então você sabia que ali você ia encontrar outros jovens, tá? Então, a missa... Ia para o momento de oração, mas também era um momento ali da pequena paqueradinha, de se divertir com os amigos. Encontrar sua turma, né? E passava e depois voltava domingo à tarde se encontrar de novo, então era muito gostoso. Pastor, o pessoal fala eu tinha comentado contigo sobre os campos de futebol, que enfim era um número absurdo, você citou alguns, mas você chegou a frequentar também esses locais? Você ia e gostava de... Porque o futebol amador, por exemplo, o futebol profissional, ele já existia, né? Existiam já as grandes equipes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, mas parecia muito mais distante do que é hoje, né? A pessoa, eu vou até a Vila Belmiro, hoje é tranquilo, pega o carro aqui, desce o Anchieta, vai até Itaquera, vai até... eu creio que isso era tudo muito mais distante. A realidade era muito mais com aqueles times ali da região, né? Bom, é como você disse, realmente cada rua tinha seu time de futebol. Não era uma questão a vila tem tal, outra vila tem tal. Cada vila tinha seus 4, 5 times. E rivalidade. Eu mesmo, eu frequentava o campo do Universal. Desde o meu nono me levava, no domingo à tarde, 2 horas tinha jogo, não era de manhã, não, era de tarde, viu? Era 2 horas da tarde. Eu lembro que ele comprava aquele sacão de amendoim, ele e meu irmão, meu e meu irmão e ele, e a gente ia todo domingo assistir os jogos que acontecia. Saía do quintal e ia lá, né? Era muito próximo. Apesar disso, eu torcia para o Ponta Porã. Mas, eu quero dizer assim, era realmente o atrativo. Isso quando meus 4, 5, 6, 7 anos. O Campo do Universal era onde? Então, é onde hoje está a Escola Moura Branco. O Moura Branco ali. Então, descendo na Rua Tapajosa. Sim, ali, sim. Né? Ali era o Campo do Universal. O Campo do Universal. Pastor, e você depois se tornou jornalista, né? Um colega de profissão que eu tenho. Me fala como entrou o jornalismo na sua vida? Bom, o jornalismo em si entrou comigo desde os meus 5 anos de idade. Olha que legal. Porque com 5 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista. Eu gosto de recordar, já que a gente está recordando assim, né? Eu lembro que com 5 anos também eu já sabia ler.
porque minha mãe fazia a gente, ensinava a gente, né? Então, eu lembro que eu aprendi a ler as palavras com o livro Entre as Torbas de São Caetano, do senhor Nicola Perrella, que é um escritor aqui de São Caetano, né? Que felizmente eu tive contato com ele no fim da vida dele, entrevistei ele várias vezes já como jornalista. E eu gostava de jornalismo porque meu pai, como feirante, ele sempre chegava 2 horas da feira, trazia o Diário de São Paulo. E a primeira coisa que eu pegava, eu queria ali abrir os jornais, ficava lendo aquelas notícias, eu sempre ficava assim, nossa, mas quem escreveu essas notícias? Para estar aqui agora, esse jornal, essas páginas, que eles trabalham durante a noite. Então, a profissão do jornalismo sempre me cativou. E, como disse, depois, quando eu tive a chance de voltar a estudar, eu trilhei. Naquele tempo a gente tinha o colégio, ele era humanas e exatas, né? Quem queria para o campo de números ou de letras. Eu optei, claro, pelo de letras, e aí em 77 entrei na faculdade de jornalismo da Metodista. Eu sempre digo, entrei solteiro e saí casado com 2 filhos. Foi bem aquele período de 4 anos de... Mas você já conhecia antes, né? Já tava... Então, já conhecia, mas então, namorando, noivo e tal. Mas aí casei, né? Em 77 casei. Você sempre exerceu dentro do jornalismo, sempre trabalhou? Fala um pouquinho também da parte profissional. Então, como eu sempre queria ser jornalista, né, em São Caetano existia o Jornal de São Caetano, era o Jornal de São Caetano do Sul, ele tinha o do Sul. E ele pertencia ao seu Alessio Strabelli, e quem dirigia, quem era o editor, era o João Batista Toledo. Ficava ali na rua Manuel Coelho, 500, 11º andar. E isso com meus 15 anos, 15 anos que eu tinha, eu fui lá, subi o elevador, bati lá, falei, olha, eu quero escrever no jornal. E eu lembro que ele me fez, eu falei assim, não, agora não tenho tempo, volta depois. Eu nunca tinha visto o Tom Toledo, mas ele me fez voltar 4 vezes. Na 4ª ele falou assim, olha, gostei da sua persistência, você provou que você quer mesmo, sabe o que está querendo. Vamos fazer o seguinte, você vai escrever a coluna estudantil. E eu escrevi a coluna estudantil, ficava feliz da vida. Toda sábado saía, mas foi no dia 23 de setembro, 21 de setembro de 73, que saiu a minha primeira coluna, guardadinha lá, porque aquela é relíquia. Você lembra o tema? Não, é estudantil. Eu ia nas escolas, eu ia nas escolas pegar informação do que estava acontecendo ali, de evento, de festa, de área esportiva, tudo. Olha, começou com uma coluna assim, de alto a baixo, né? Assim, e depois virou página. A página inteira, a coluna estudantil. A gente já chegou a comentar em outra oportunidade, né, que o ABC nunca teve um veículo tão representativo diante da importância que o ABC tem para o cenário estadual. A gente tem o Jornal Diário do Grande ABC, que acabou se tornando uma grande referência, mas muito na região, né? Não ganhou o estado de São Paulo, porque em qualquer lugar que você vai, não só em São Paulo, mas até fora, em outros estados, quando você fala da região do ABC, todo mundo sabe do que se trata. Principalmente, né, talvez não saibam da importância das 7 cidades, mas muito se fala de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Diadema ganhou uma notoriedade aí, talvez, nos últimos 40 anos também. Por que será que, de repente, a imprensa de São Caetano do Sul, através, né, dos veículos, nunca conseguiu transformar esse protagonismo da área industrial, que é absolutamente legítimo e tão debatido e tão falado, da área política também, sempre tivemos grandes representantes na comunicação? Vamos chamar assim, ampliar um pouco o leque, não falar só de jornal em si, no jornal impresso. A comunicação, né? Nós tivemos uma época da Rádio Cacique que ela era fabulosa, ela tinha uma audiência fenomenal, né? Ela ficava, que era de São Caetano, né? Era de São Caetano, ela ficava ali na rua Santa Catarina,
Eu sempre esqueço se é número 84 ou 48, mas é ali, naquele prédio, Fortaleza, que existe ali. E olha, passava os melhores locutores, estavam todos ali. Depois ela acabou sendo vendida, ela finalizou nas mãos da Tupi, né, da Super Tupi, usando inclusive as antenas dela ainda que ficava ali no bairro Mauá. Então, nós tivemos... Que era o AM 1150, não? Boa pergunta, não me recordo não. Porque eu trabalhei na Tupi, mas já com estúdio... eu lembro que a antena eu acho que ainda seguia em São Caetano, mas o prefixo, né? Prefixo, se eu não me engano, era 1150, mas com estúdio já na Avenida Paulista. Ah, sim. Depois, acho que eles compraram só a Cacique só para ter realmente a antena. Eu lembro de muita coisa que era documentada através de papéis que aparecia Rádio Cacique, ainda na época, que era uma coisa... Acho que talvez pelo simbolismo ou por razão social, ainda que seguia, né? Porque o fantasia já era Tupi, mas o social eu lembro de ter visto várias vezes ainda Rádio Cacique. Ainda com as antenas e com as contas da Telesp, que eram as contas de transmissão, de telefone, e ainda vinha Rádio Cacique. Então, eu diria isso, que a rádio ainda nós tivemos um período que ela foi importante e ganhou uma notoriedade regional, estadual bem forte, né? Realmente no campo já da televisão foram algumas experiências aí, como o Canal 45, né? Mas não durou muito tempo, né? E já jornal, mas sabe o que acontece? São Caetano do Sul, na verdade, ele sempre foi visto como uma passagem entre São Paulo e Santo André, né? É um corredor, né? A dimensão dela é pequena em comparação às outras cidades da região, é que ela se impõe por sua natureza mesmo. Não, eu digo, né? A gente fala muito sobre o movimento autonomista, que atirou de ser uma vila de Santo André, que já foi vila de São Paulo, que já foi vila de São Bernardo do Campo, mas que até hoje ainda acaba sendo agora um bairro para alguns, né, de São Paulo, porque é impressionante como inúmeras pessoas tratam São Caetano ainda como um dormitório. E, de repente, né, dentro desse projeto que a gente busca trazer a história da cidade, a essência da cidade, a legitimidade de São Caetano do Sul, mas muitos ainda colocam simplesmente como um dormitório e, como até comentei com outros colegas, que pessoas que moram na cidade há 10, 12 anos que não se deram nem ao trabalho, por exemplo, de trocar o título para São Caetano do Sul, por mais absurdo que pareça, né? Nesse tempo que a gente vive aí recente de eleições, por conta de pesquisa e de entrevista, a gente chega a essas afirmações que parece surreal para quem vive, para quem respira a história, mas que é absolutamente factível, né? Aí você falou aí do movimento autonomista, né? São Caetano deve tudo, né, ao movimento autonomista, né? Você bem lembrou, durante 400 anos São Caetano não chamava São Caetano, né? Chamava Tijuco Sul, Terras de Tijuco Sul, mas pertencia como se fosse uma grande... Todas as 7 cidades daqui pertenciam a uma vila de São Paulo, né? E São Caetano ficou lá no meio. Ficou de São Paulo, ficou de São Bernardo, ficou de Santo André, mas sempre tem aquele núcleo que assim, nós merecemos e nós podemos ser uma cidade. E é tanto que a gente conseguiu isso a partir do plebiscito de 24 de outubro de 1948. Pastor, aí depois, já jornalista, já na universidade, casado, aí você criou uma família. Conta para mim de quantos filhos, porque aquela família de Feirantes, né, que entregou para São Caetano do Sul um jovem sonhador, que de idade queria ser jornalista, botou na sua cabeça e realizou anos depois
o sonho dele e também a realização da família, tenho certeza, mas aí você agora já estava formando mais uma geração para a cidade. Conta como é que foi. Então, aí em 77, né, eu me casei e logo depois apareceu a minha filha linda, a Marcela Francini, que hoje é professora da rede municipal de ensino, né? Depois veio o João Paulo, que hoje tem a hamburgueria Hype, e depois veio o Mário Sérgio, que é o caçulinha, então que tem já 40 anos, né? E que trabalha no ramo financeiro. Então, são esses meus 3 filhos, que renderam, vamos dizer assim, né? 2 noras lindas, um genro amado, que daí surgiram meus 4 netos, que eu falo que tem para todas as idades, né? Duas de 20, uma de 26, 25, menina, outra de 10 e o menininho que vai fazer 7. Então, tenho para todos os gostos. E é gostoso porque você vai revivendo, parece assim, tudo que aconteceu com a tua filha, com o teu filho, você revive com a tua neta, com o teu neto. É maravilhoso. O que você brincou na sua infância que hoje, infelizmente, o seu neto não tem como brincar? Outro dia, inclusive, eu contei para ele essa história. Porque eu já contei aqui, né, que a gente morava num terreno grande que a gente tinha. Eu mesmo, meus irmãos não gostavam muito de futebol, mas eu gostava de futebol e meu cantinho estava ali, né? Mas eu jogava sozinho. Mas sabe como? Uma bola e 2 latas. Aliás, eu tinha umas 20 latas de óleo, tanto de comestível como de óleo de carro também, tinha muito dessas latas. Então, cada uma tinha suas cores, né, seus formatos, e eu colocava, já falei que eu tinha as traves, colocava uma latinha embaixo de cada uma das traves e eu ficava jogando sozinho. Quando eu acertava, derrubava uma delas, virava gol para a latinha que ficou em pé. E eu fazia até campeonato, porque cada latinha representava um time, ele tinha a cor, né? E eu lembro que eu tinha a competição. Cada jogo terminava lá, tinha seus 15 minutos de jogo. Quem ganhava, ganhou 2 pontos, 3 pontos. 2 pontos era na época, 2 pontos. Hoje em dia é 3, mas naquele tempo era 2. E empate era 1. E aí fazia, olha, com 7, 8 anos eu estava escrevendo, porque fazendo conta, fazendo... É a veia do jornalista. E assim eu brincava a minha infância, foi muito gostoso. Eu gostava muito de jogar futebol de botão. E eu brincava também sozinho, filho único que eu era. Mas... Ia dos 2 lados. Não, e eu jogava futebol de botão sozinho e minha mãe comentava que eu pegava os 2 times que estavam jogando ali, só que tinha sempre bastante outros times, então eu pegava os 2 times, botava normal, agora os que eu não estava usando, eu deixava ele de ponta cabeça e eles viravam os torcedores. E aí eu ficava fazendo tudo, o barulho da torcida, o narrador e jogando ao mesmo tempo. Então minha mãe, quando chegava em casa, falava assim, pô, pensei que tinham 5 crianças lá no galpão lá, e aí quando abria a porta, era só eu brincando ali. Então, aí ela falava assim, quando me formei, comecei a trabalhar com o esporte e fui fazer transmissão de futebol, ela falava, poxa, você fazia transmissão de futebol desde os 5, 6 anos. Então, de repente, também era aquela coisa da veia, né? Do que era uma brincadeira, você acabava... Já estava dentro de você, não ninguém tira. Já estava vivendo. Essas realizações, por exemplo, quando você fazia os seus eventos, quando você contava histórias para as pessoas, mas hoje na profissão, acaba sendo uma realização ainda maior de poder dividir com as pessoas, com algo que te dá tanto prazer, que é contar histórias especificamente da cidade. Hoje você também tem um trabalho tão importante, que não deixa de ser um trabalho, mas de um significado gigantesco para a cidade, que é levar a história da cidade para essa geração mais nova, que, como a gente comentava fora do ar, muitas vezes nem os pais, nem os professores dessas crianças têm acesso
a essas histórias, né? Então, eu falo que eu sou jornalista profissional, né, de profissão, mas eu sou um pesquisador, né? Amo a história e amo inclusive a história de São Caetano do Sul. Talvez até porque ter lido o meu primeiro livro, Entre as Tórtolas de São Caetano, que contava a história da população, do dia a dia ali de São Caetano, dos idos de 1920, né, 1930. Então isso ficou muito marcado na minha mente. E eu lembro que eu falei assim, cada vez mais eu queria conhecer mais história de São Caetano. Por isso eu amava conversar com os mais idosos, né? E aprender. E eu usava muito do meu sentido de jornalismo para fazer esse tipo de pesquisa. Tanto que em todos os jornais que eu tive, que eu editei, né, eu sempre dediquei uma parte contando a história do museu da cidade. Sempre tive. Sempre, qualquer jornal que vocês pegarem, lá, editor Humberto Pastore, vocês vão encontrar uma história, artigos semanais falando sobre o museu. E vou te contar uma coisa, não é história, eu fico imaginando, nós estamos num projeto seu aqui, maravilhosamente apoiado incentivado pela Fundação Pro Memória, mas olha, não é fácil contar a história de São Caetano, acho que nenhuma outra cidade, mas como é difícil fazer com que as pessoas assim, porque parece que toda vez que você vai contar, é a primeira vez que a pessoa está ouvindo. Ela fala, nossa, eu nunca ouvi essa história. Entende? Mas é o que acontece. E tem esse projeto também da Secretaria de Cultura, que tem me ajudado muito, que é o de levar a história de São Caetano para dentro das escolas. Aliás, não só para dentro das escolas, para crianças de 9 anos, mas também para o centro de terceira idade. Então você pega os dois grupos, né? E isso que você falou dos professores, realmente aconteceu recentemente no João Nicolau Braido, numa palestra que eu dei lá, que tinham várias ex-professoras, né? E elas, nossa, nós ficamos meia hora, 40 minutos depois que acabou lá, ficamos conversando porque elas queriam mais detalhes, que elas falavam assim, nossa, dei aula, eu nunca soube desse assunto, tal. Mas é apaixonante. Agora no CISI, né, no Centro de Terceira Idade, eu imagino que você tem um feedback bem diferente, porque lá as crianças, elas devem ficar atentas ali, absorvendo, né, o conhecimento. Agora, no Centro de Terceira Idade, você vai começar a contar histórias que muitos vão falar assim, eu estava não sei aonde, eu vivi também isso, a minha rua também era desse jeito, né? Sem dúvida. E você sabe que quando eu estou em terceira idade, a gente até amplia o leque, até a mais, porque eu vou buscar lá desde o primeiro registro de São Caetano de 1597, mostrando que aqui já existia uma fazendinha, né? uma fazenda rústica aqui no bairro da Fundação. E as pessoas se encantam, né? Nossa, mas então já tinha gente morando em São Caetano, tá? É isso. E por aí vai. E aí, sabe, um fiozinho leva para outra conversa e quando você vê, é como você conta a história da cidade. E uma coisa, pastor, é lógico que, mais uma vez, eu gosto de bater muito nessa tecla, porque a gente está sempre numa celeuma de disputas hoje em dia, que às vezes até incomoda, mas hoje é muito mais difícil contar histórias, conversar com pessoas por conta do tempo, por conta do ritmo que as pessoas adotam para suas vidas, alguns por opção, outros até que não possuem opção, já que a gente tem cada vez menos tempo para pensar, menos tempo para refletir e menos tempo para aprender. Outro dia eu soltei um texto sobre um tema de até nada muito técnico, mas era sobre a relação humana, e aí eu ouvi de um amigo jornalista, o que me dá até às vezes mais tristeza, mas falou assim, poxa, você fez um texto, poxa, de quase 3 laudas, caramba, cara, texto hoje é no máximo 3 parágrafos. Olha,
é difícil, né? Quando a gente coloca, por exemplo, a realidade hoje do veículo de comunicação mais importante do planeta, ser o Twitter, onde você pode cento e poucos caracteres, o que está acontecendo? Para quem gosta de contar histórias, para quem gosta de conversar, para quem gosta de tentar orientar, acaba sendo um desafio ainda maior, né? É verdade. Você sabe que as notícias são muito efêmeras, né? Elas têm curta durabilidade, né? Porque logo já vem a seguinte, e apesar você não de precisa nem falar a verdade, na verdade. Infelizmente tem esse aspecto também. Já não chega, vamos dizer assim, tem tantas notícias, a turma inventa notícia falsa, né? Sim. Mas isso é um outro tema que a gente pode trabalhar em outro dia. Mas você sabe que, vamos dizer assim, a rapidez com que as coisas acontecem faz com que cada vez mais o passado seja realmente abandonado, né? As pessoas não querem saber do passado. Parece que não faz parte, não cabe dentro da sua vida. Infelizmente, né? Porque é daí para frente que a gente vai ter se a gente não conhece o passado... Você falou que há uma procura, assim, dos professores de questionar. E as crianças? Elas demonstram interesse ou é aquele interesse momentâneo ali? Então, olha, você sabe que uma coisa que eu percebo, você tem numa sala de aula, a gente vai dar aula 28, 30 alunos, e ali tem o reflexo da sociedade, sabe? Tem o grupo que é interessado, tem o grupo que não quer saber, tem o grupo que está até dormindo, vai dar a valsa, né? Mas sempre tem aquela porcentagem de pessoas que fazem perguntas inteligentes, apesar da idade, e isso, assim, a gente fica muito entusiasmado porque, na verdade, o que você está vendo ali é a nossa sociedade. Não dá nem para fazer queixa ou parabenizar. É fruto do que a gente encontra aqui fora. Então, vai ter aqueles que vão fazer perguntas, que vão participar, e aqueles que não vai terminar o encontro, nem sabe o que aconteceu. Hoje, quando você anda por São Caetano, você vivenciou, por exemplo, vamos falar de um símbolo da cidade que é a Avenida Goiás. Algo muito diferente do que você teve na sua infância, na sua adolescência, do que a gente tem hoje. Você tem mais saudade? Você tem mais orgulho? Qual é o seu sentimento quando você, por exemplo, caminha na Avenida Goiás hoje? Olha, saudade não é bem o termo, não. Eu acho que saudade, inclusive, é uma palavra que ela não faz parte do meu íntimo, né? Eu me recordo, inclusive você estava falando Goiás aqui, eu estava lembrando de quando ela virou 2 pistas, quando ela foi ampliada, né? Então, tudo aquilo, eu lembro, eu participei, eu vi aquilo, né? Mas é um fato que caminhou com a minha existência. Eu acho que orgulho é a maior satisfação. Inclusive, um orgulho que eu carrego dentro de mim, assim, que em todo momento, todos os locais eu acabo falando, que por 5 anos eu estive à frente do Museu de São Caetano do Sul. Então, para mim, isso, saber que eu pude servir a minha cidade sendo titular, estando à frente do Museu de São Caetano, é uma das coisas que eu mais me orgulho. Você falou a palavra orgulho, eu quero seguir com ela para te fazer uma outra pergunta. O tamanho de São Caetano do Sul hoje, ela se transformou de uma cidade de imigrantes, de famílias tradicionais, que a gente encontra hoje na porta de colégios, na porta de unidades de saúde, nas placas das ruas, mas hoje ela é muito maior que isso. Hoje ela tem uma população que não dá nem para comparar com o que a gente tinha, vamos calcular pelo menos num passado médio de 50 anos. Esse orgulho te assusta? Não assusta. Você sabe que eu acho que só vem... São Caetano hoje,
ele é fruto de todo esse emaranhado de nações que vieram para cá, né? Você falou um número, existe um número, 168 pessoas, foram o número que fazia parte das 28 famílias italianas que vieram morar em São Caetano naquela época no núcleo colonial Tijucuçu. E por isso vamos dizer assim, a população italiana perdurou até 1930, né? Permeado pelos espanhóis, já chegando em 1920, os portugueses, inclusive em 1920, a primeira família japonesa, Toyota, na década de 30, os alemães também nessa época, por volta de 40. Então, São Caetano hoje, já não dá para falar que ela é italiana, não, hoje ela é um mesclado de várias nações, que é o fruto do que nós estamos vivendo hoje em São Caetano. E não só imigrantes, mas também migrantes. A gente tem por volta de 1940 a chegada dos nordestinos, que vieram aqui com a mão, né, a mão de obra para realmente colocar paralelepípedo nas ruas, construir as casas. Alguém tinha que fazer esse modernismo, né? O modernismo ele não surge, né? Ele não nasce do nada, né? Então o suor dessas pessoas é que representa, vamos dizer assim, resultou no que a gente tem hoje. Mas você acha que a tradição ela vai continuar? E aí quando eu digo tradição, lógico que há limites, né? A tradição, por exemplo, das quermesses, a tradição da festa italiana, a tradição da corrida de reis, a tradição da cavalgada, do aniversário. Você acha que isso vai continuar até mesmo como um simbolismo de resistência e de homenagem para outras gerações? A tradição por exemplo, de um Gama, onde deixa vivo o espírito dos autonomistas e a importância da luta que eles tiveram para São Caetano do Sul. Você consegue deslumbrar isso seguindo, mesmo que reduzido de acordo ao passar dos anos? Bom, a tendência é que isso não aconteça, viu? Você falou a corrida de reis. A corrida de reis mesmo, ela existe, mas ela não tem aquela... é uma outra, parece que é uma outra corrida de reis. Não é a corrida de reis que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. É completamente diferente, né? Como você falou, não dá para dizer que é melhor ou pior. É diferente, né? E como também... agora, felizmente, vamos dizer assim, existem tradições como a festa italiana que foi resgatar a festa italiana de rua, né? Sim, sim. De festa de rua, que foi uma tradição que foi buscada lá atrás e que meritoriamente está aí fazendo, cada ano tem mais frequentadores, né? Então existem as tradições, elas devem ser respeitadas e claro, ela acaba se transformando ela vai se moldando uma nova realidade. Quando você disse do Gama aí, veja, e uso essa palavra de tradição que você falou. Se a gente buscar a tradição de São Caetano do Sul, a gente tem que falar assim, das famílias italianas que aqui vieram, tá? Mas a missão do Gama nem é essa. A missão do Gama é resgatar a história a partir da luta autonomista de 1940, da década de 1940. Então, ali já não estavam somente os italianos, né? A gente tem ali já um aglomerado de várias nacionalidades que se uniram, né? O próprio Mário Porfírio Rodrigues, ele não é italiano, né? O Désiré Malato é francês. Então você vê assim que são várias nacionalidades que estavam ali já vivendo essa nova São Caetano. Já era uma globalização. Sem dúvida. Já desde aquela época já tinha uma globalização. Sem dúvida. Pastore, o menino sonhador que cresceu de uma família de trabalhadores, de pessoas que lutavam diariamente para a evolução da família, para a construção da sua família, e assim o fizeram. O menino que
que buscou trabalhar, o menino que buscou colaborar com a família, o menino que formou família, que hoje é pai, que hoje é avô. Como que você imagina que São Caetano, daqui a 70 anos, quando as pessoas estiverem acompanhando esse vídeo, não sei se no YouTube, mas nos canais que existirão, mas com certeza o conteúdo, tomara que esteja à disposição de tantas e tantas pessoas, como que as pessoas devem lembrar de Humberto Pastore no seu legado para a cidade de São Caetano do Sul? Excelente pergunta. Eu confesso para você que é difícil eu parar para pensar assim, vamos chamar da minha obra. Você sabe que eu faço programas semanais, eu escrevo diariamente, mas dificilmente eu assisto eu deixo para os outros. Eu acho que é o seguinte: a minha missão é produzir e estar à disposição de quem quiser conhecer coisas de nossa cidade. Então, a minha missão é essa. Eu espero que as pessoas lá no futuro vejam que ao me ver hoje aqui, tá? Vão estar vendo uma pessoa que amou viver nessa terra chamada São Caetano do Sul. Que já foi um dia terra de Tijucuçu. Tijucuçu. Terra de Tijucuçu e hoje São Caetano do Sul. Pastor, obrigado. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar da gente, mas esse projeto de humanizar, porque eu vejo muitas coisas que acabam, quando a gente fala de história, se repetindo, mas eu sempre tentei olhar do lado humano, e isso desde muito pequeno também, ainda assim como você, e quando você, contando um pouco da sua história, me agrada muito, porque eu vejo coisas muito próximas, assim. Primeiro, seu amor pelo jornalismo. Eu lembro também, eu muito pequeno, olhando jornais, aqueles fanzines ainda, e falando, poxa, será que eu posso escrever? E Deus, né, lógico que qualquer esforço que a gente tenha é muito pequeno diante da força que Deus planeja e Ele pôde realizar, de eu também vir a me tornar um jornalista e se tornar absolutamente realizado, de poder contar essas histórias. Mas eu sempre tive essa coisa de tentar olhar o outro lado. Talvez por isso, em momentos de críticas dentro da nossa profissão, eu sempre tive uma linha de poupar pessoas, porque eu falava, quando eu dou uma crítica, às vezes até uma instituição, eu vou estar atingindo pessoas. Isso foi uma coisa absolutamente minha, assim, de olhar, de ter esse olhar. Então, quando a gente fala de São Caetano do Sul ser uma cidade maravilhosa, uma cidade de IDH, porque aí a gente está falando de números, mas para que essa cidade chegasse a ser tudo isso, essas famílias que você citou, essas pessoas que você citou, os gestores públicos que passaram pela cidade, as pessoas, os comerciantes, eles foram fundamentais, né? Os professores, como você também mencionou, e a gente tentar humanizar o sucesso dessa cidade através de pessoas. E você é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que lutou muito pela cidade em sua formação, em sua evolução, e hoje empresta todo o seu conhecimento para jovens, para pessoas que viveram e talvez não assimilaram o que viveram, para elas terem a importância daquilo que elas viveram, que são os mais idosos, que às vezes passaram por até mais do que você passou, mas não se atentaram à importância que foi passar por tudo isso. E aí, quando você dá o seu conhecimento, sua palestra, sua aula, você passa. Então, eu estou muito feliz de poder, dentro desse meu humilde projeto, com o carinho do Charlie Faridicuri, da Fundação Promemória, de simplesmente receber a gente aqui, de ceder o espaço para que a gente pudesse gravar,
mas para que a gente possa continuar contando histórias de São Caetano. Muito obrigado de me emprestar um pouco desse seu conhecimento, desse seu amor pela cidade, desse seu olhar, né, de carinho pela cidade, e saiba que você é uma inspiração para mim, assim, quanto a conhecer e falar da cidade. Eu agradeço muito, viu? E é recíproco. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, não só no campo do esporte, né, mas o teu carinho pela profissão, né? Isso é visível, né? Então, parabéns para você. Parabéns para você e vamos para frente. Fechando aqui com Humberto Pastore, nosso bate-papo aqui no Personagens de São Caetano do Sul. Muito obrigado e até breve com mais personagens dessa cidade maravilhosa. Pessoas, indivíduos, seres humanos que, através deles, através dos seus esforços, constroem o dia a dia dessa cidade. Muito obrigado e até a próxima.